Oi, gente, tudo bom? Então, hoje nossa aula vai ser sobre magnetismo, voltado um pouco para ímãs, tá? Na nossa última aula, nós tratamos sobre campo magnético, certo? Onde eu falei das polaridades até de ímãs, certo? Nós falamos sobre linhas de indução magnética. Quanto mais juntas, maior é o poder de atração, maior vai ser o magnetismo, maior vai ser o campo magnético. Quanto mais afastadas, menor vai ser esse campo magnético. Tá? Falando das polaridades, polo norte e polo sul, que está atrelado até a Terra. O polo norte da Terra é o polo norte magnético, o polo sul da Terra é o polo sul magnético, certo? Hoje a gente vai tratar mais de poder de atração, poder de repulsão, falar um pouco sobre a inseparabilidade de ímãs, tá bom? Então, organize um lugar para estudar e vamos começar a nossa aula. Primeiro, a gente tem que saber, eu tenho que perguntar para vocês, vocês já manipularam algum ímã? Acredito que já, todo mundo tem aquele ímãzinho da geladeira, tá? Já viram que tem lados dele, quando você tenta juntar, né? Eles não se juntam e outros têm uma facilidade. Então é disso que nós vamos tratar hoje. Na nossa última aula, nós vimos polos magnéticos, tá? Polo norte e polo sul. Eu expliquei para você, até fiz a analogia, que podia ser como carga, positiva e negativa, tá? Norte e sul. Polo norte nunca será atraído para o polo norte, letras iguais vão se repelir. Letras diferentes vão se atrair. Então, gente, é disso que nós vamos falar hoje, sobre essas propriedades dos ímãs, tá bom? Dizemos que ímã tem um magnetismo. Todo ímã tem um magnetismo, mas existem tipos e tipos de ímãs. Existem ímãs que são naturais e existem ímãs que são artificiais, tá? Então vem aqui comigo. Olha só, nesse slide aqui, nós vamos tratar sobre a polaridade do ímã. Nós já vimos na última aula. Então você já sabe sobre o polo norte e o polo sul magnéticos. Essas aqui são as linhas de indução, que nós também já sabemos sobre as linhas de indução, que elas sempre saem do polo norte e vão em direção ao polo sul. Quanto mais próximas essas linhas estiverem, maior vai ser o campo magnético. Quanto mais distantes, menor vai ser esse campo magnético. Eu expliquei para vocês e vou repetir sobre aquela técnicazinha de saber por onde vai, qual o caminho que esse campo magnético faz, para que eu possa saber se é o polo norte ou o polo sul. Então, regra da mão direita, tá? Polegar vai ser meu campo magnético, tá? E os meus dedos vão dizer a orientação. Então, se eles estão assim, aqui é o polo norte e para onde eles estão seguindo é o polo sul magnético. Quando a gente fala em ímã, a gente fala de alguns princípios, tá? Existem alguns princípios do magnetismo. Mas antes, vamos falar aqui, ó. Nós sabemos que o ímã ele pode atrair ou ele pode se repelir, dependendo da orientação que ele esteja. Digamos que isso daqui, esse post-it, é o polo norte e isso também é o polo sul. O que acontece com letras opostas ou com cargas opostas? Igual eu fiz aquela analogia. Eles vão acabar se atraindo. Mas se eu pegar post-it com post-it, digamos que os dois são polo norte, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir juntá-los, porque são cargas, são polos iguais. Ímã natural e artificial. O ímã natural é aquele que consegue atrair, tem uma propriedade magnética para atrair. Por exemplo, a magnetita, que nós vimos no contexto histórico. A magnetita é um ímã natural, ela vai conseguir atrair outros materiais que sejam, obviamente, que tenham na sua composição metal. Mas há também como transformar algo que não é ímã em ímã. A gente pode fazer isso através de eletrostática, quando eu estou friccionando uma caneta,
caneta no meu cabelo ou na camisa de lã e coloco perto de alguns pedacinhos de papel, eu vejo que eles conseguem atrair-se. Mas vamos com calma, tá? Vamos ver esse próximo slide aqui. Existem alguns princípios que eu disse para vocês que que os ímãs seguem. O primeiro eu já falei no slide anterior, que é o da atração e da repulsão, tá? O que acontece aí? Olha só, vamos só exemplificar. O que acontece? Polo sul com polo norte tendem a se atrair. Olha as setinhas indo em direções opostas, mesmo sentido de ação oposta. Ó. Vejam aí, norte com sul também se atrai. Sul com sul se repelem, norte com norte se repelem. Isso acontece, dá para mim perceber também, através das linhas de indução. Olha só, o campo magnético em um ímã em barra. Vejam que está saindo do norte e vai para o sul. Normal. Isso nós já sabemos. E o que acontece se eu colocar outro ímã próximo dele? Se esse ímã, a polaridade dele, da extremidade, for oposta à da outra, óbvio que eles vão se atrair. Igual está acontecendo nesse exemplo aqui, ó. A polaridade aqui é norte, aqui é... desculpa, essa verde é norte e a vermelha é sul. Então, obviamente, as vias de indução vão seguir em direção à polaridade oposta. Já nesse outro exemplo, vejam que eles não vão conseguir se atrair. Olha só, olha o que está acontecendo com as linhas de indução. Elas não vão encaixar, não vão seguir. Então, esse polo norte vai seguir para o polo sul normal, como se não tivesse outro ímã. Esse ímã só vai servir para repelir essas linhas de indução, caso a polaridade deles sejam iguais, como está acontecendo aí. Norte com norte, eles não vão se atrair. Tá? Então, esse é o princípio da atração e da repulsão que segue os ímãs. O outro princípio é da inseparabilidade, tá? Ou que não existe monopólio, que nós vimos na nossa última aula sobre os monopólios magnéticos. Segue o mesmo princípio. Se eu pegar esse ímã, partir ele aqui, não vai existir isso, ó, um polo norte e um polo sul separado. Automaticamente, todas as partes separadas vão se tornar norte e sul. Até a menor partícula, se eu pinicar, termo cearense, né? Se eu triturar até a menor partícula, essa menor partícula ainda assim vai possuir dois polos. Não existe monopolos magnéticos, tá? Continuando. Continuando aqui, a gente vai falar sobre a imantação, que é a propriedade que alguns materiais adquirem quando friccionados com algum ímã. Então, quando eu fricciono algum ímã, eles vai acontecer a imantação. Eles vão ficar magnetizados por conta dessa fricção. Então, ó, imantação de uma barra de ferro. Vejam que esse exemplo aqui não está organizado, não tem uma corrente aí, uma corrente de indução, certo? Não existe uma unidade, está tudo desordenado, não existe uma ordem nessas polaridades. A partir do momento que eu fricciono, aí sim existe uma ordem, tá? Ficam organizados, certo? E assim, por exemplo, se eu estou com uma agulhazinha e essa agulha eu fricciono no ímã, ela vai adquirir propriedade magnética, ou seja, ela vai estar imantada. Tá bom? Então, esse slide serviu para exemplificar isso tudo. Tá? Hoje nós vamos resolver uma atividade. Tá? Vamos resolver uma questão que é do Enem e eu quero que vocês prestem atenção na sua resolução. Tá bom? Preste atenção, esse Enem é de 2014. Essa questão é 2014. Se eu não me engano, a questão 74. O funcionamento dos... Acompanhe comigo. O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética, descoberto por Michael Faraday, no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao se movimentar um ímã e uma espira em sentidos opostos com módulos e velocidade igual a V, induzindo uma corrente elétrica de intensidade I, como ilustrado na figura. Então, eu estou afastando aqui
e existe criou-se uma corrente elétrica nessa direção. E veja que eles estão se afastando, olha. Veja a setinha aí. Criou-se uma corrente elétrica no sentido oposto. Tá? A fim de obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentado na figura, utilizando os mesmos materiais, qual vai ser a outra possibilidade que eu vou encontrar? Aí existem as alternativas aí. Esquerda e o ímã para a direita com a polaridade invertida. B. Direita e um ímã para a esquerda com a polaridade invertida. C. Esquerda e um ímã para a esquerda com a mesma polaridade. D. Direita e manter o ímã em repouso com polaridade invertida. Ou é a esquerda e manter o ímã em repouso com a mesma polaridade. Essa questão ela obedece à lei de Lenz. Tá? Obedece à lei de Lenz. O que a gente vai fazer aqui? Como vocês já sabem sobre as polaridades, o que vai acontecer com essa imagenzinha aí? Eu vou até aumentar ela aqui, gente, para vocês entenderem melhor como vai funcionar, tá? A questão. Calma aí, vamos aumentar aqui para ficar melhor de vocês observarem essa atividade, essa questão. Bora lá, ó, preste atenção aí. Aumentei aqui para vocês darem uma olhada. Ele quer que seja obtido a mesma configuração, mudando os seus sentidos. Utilizando o mesmo material, utilizando o mesmo ímã, ele quer o mesmo sentido. Como assim? Vamos lá de novo aqui. Vou arrumar aqui o slide para vocês. Olha só. A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada nessa figura, utilizamos os mesmos materiais. Outra possibilidade é mover o ímã para onde? Eu quero outra possibilidade, outra configuração, mas que tenha o mesmo sentido dessa figura. Tá? Veja bem. Essa espira aqui, dentro dela, eu tenho uma corrente elétrica. Tá? Aqui o izinho, tem uma corrente elétrica. Se eu aproximo o polo norte dessa corrente aqui, o que vai acontecer? Automaticamente, essa espira vai se tornar norte. Tá? Automaticamente, essa espira bem aqui se tornará também norte. Certo? Isso, lembrando, de acordo com a lei de Lenz. Então, o que acontece? Se eu coloco esse polo norte próximo da espira, ela automaticamente vai se tornar norte. O que acontece com isso? O que acontece com essas com polaridades iguais? Elas se repelem. Só que ele não vai também deixar ele se afastar demais. Se afastar demais, essa espira vai se tornar sul. Então, não pode nem estar muito perto e nem estar muito longe. Certo? Se eu aproximar demais esse ímã da espira, a espira se tornará ficará com polaridade norte, tá? Então, vai se repelir. Mas também não pode ficar muito longe. A partir do momento que ele vai se afastando, a espira fica com a polaridade sul para se aproximar. Então, como é que eu vou fazer para que obtenhamos o mesmo resultado, sendo que eu não posso aproximar? Então, a fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada da figura, utilizando os mesmos materiais, outra possibilidade vai ser o quê? Hein? Se eu mover do jeito que está aí, se eu mover essa espira para próximo do ímã, do jeito que está nessa figura, se eu mover essa espira bem aqui para próximo desse ímã, o que acontece? Esse norte vai se chocar com a espira. Se eu aproximo o norte da espira, automaticamente ela se torna o quê? Dona Aventureira, vamos lá.
Se eu aproximo o norte aqui da espira, automaticamente a espira se tornará também norte. Se eu afasto, a espira se tornará sul, tá? Então, como é que eu faço? Se eu for aproximar essa espira desse ímã, o que é que eu tenho que fazer com o ímã? Porque se eu aproximar, ela vai acabar afastando mais ainda. Se eu aproximar aqui, eu vou ter que inverter esse ímã, certo? Para ficar com a mesma configuração. Então, a única alternativa que eu posso utilizar, que eu sei que vai estar correto, é a alternativa A. Vou botar com uma coisinha mais bonitinha. Alternativa A. E o que é que diz? A esquerda e o ímã para a direita com polaridade invertida. Certo? Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.